eu gostaria de apresentar o irmão Elias para a igreja. Tem muita gente aqui que já conhece ele, né, irmão? Poucas, né? Agora poucas, né? Porque já mudou, né? Teve muita gente que foi embora. Mas para quem não conhece, esse aqui é Dr. Elias Oliveira. Eu não sei se vocês já ouviram falar nele, mas ele é muito conhecido. É um médico de muito prestígio, né, na Igreja Adventista. Então, que o senhor se sinta à vontade aqui no nosso meio, viu, irmão? Salmo 103. Salmo 103, e os versos 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É muito bom estar aqui na igreja de Amaralina novamente. Eu tenho saudade daqui, muita saudade. A igreja de Amaralina, quando eu cheguei aqui, ela era bem pequenininha. E aí, naquela época, o pastor Luiz Santana tinha uma empresa grande, construiu algumas igrejas aqui em Salvador, nas metropolitanas, se não me engano. E aí então fez essa igreja por cima da outra. Acho que pouca gente aqui sabe disso. É ou não é? Era uma igreja tão pequena que deu para construir essa outra e todo mundo ficou reunindo dentro. E quando esta igreja, para a época, era muito grande mesmo, foi retirada a igreja pequena e nós então nos reunimos aqui. Foi uma felicidade tão grande, tão grande. Quem estava aqui naquele dia? Vamos ver se eu... Será que só eu? Meu Deus do céu. Quem estava aqui no dia que a igrejinha foi derrubada e nós chegamos sábado e então agora tínhamos um novo e grande templo? Quem estava? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu pensei que você estava aqui também. Você é mais novo, era adolescente, então, naquela época. Meus filhos eram bem pequenos.
Hoje eu cruzo com pessoas que eram crianças também com eles aí, nos primários, já é mãe de filho, me dá um susto, apesar de que eles também, meu filho mais velho, trabalha no Banco Central do Brasil, passou 6 meses, ou alguns meses, no ano passado, em Washington, no FMI. Graças a Deus, ele tem um trabalho bastante próximo, bastante importante. E o meu filho mais novo, que era o Lourinho, como o pessoal chamava aqui naquela época, Peralta, que não era brincadeira, hoje é pastor aqui na Bahia Norte, que tem sede em Juazeiro. Ele é pastor no Junco, entre Jacobina e Capim Grosso. Eu tenho certeza que tem gente aqui que ainda lembra do Marcelinho e o Daniel, que era o Lourinho Peralta. Deu uns cascudos nele, Geraldo? Naquele tempo você não era ancião, você era adolescente, rapaz. Muita saudade, irmãos, muita. Naquela época eu vivia momentos muito difíceis. Tinha me separado em São Paulo, vim para cá com os meninos. Interessante, eu estava vindo de carro, Geraldo, nesta manhã, na orla, e pensando, aquela época, estava aqui com meus 2 filhos, o lar desfeito, um sofrimento medonho, a saúde também abalada. Eu só tinha uma coisa naquela época: dinheiro. Tinha muito dinheiro. Graças a Deus eu não usei para mim. Atuei, contribuí também na construção e dei o primeiro órgão que essa igreja teve. Disso você se lembra? O primeiro órgão. O dinheiro não ajuda muito. Quem não tem pensa, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz, porque o dinheiro não traz felicidade, mas traz coisa melhor que isso. Quanta ilusão, quanta coisa. O dinheiro deixa a pessoa prepotente, a pessoa confia, acha que aquilo nunca vai acabar. Geraldo e eu é que sabemos como o dinheiro acaba, desaba. E o pastor Luiz Santana disse uma vez, pregando, acho que ele já disse muitas vezes, mas eu ouvi, ele falou: se eu morresse, caísse o avião aí no oceano, quando eu era milionário, eu estaria no inferno, eu estaria perdido. E era um homem bom, pastor, dava dinheiro a todo mundo, pertencia à mesa da divisão sul-americana. Hoje eu vim falar sobre algo essencial a você e que tem sido relegado por muitas congregações. Esse ano, meu querido Geraldo dos Anjos, é o ano da saúde, em toda a divisão sul-americana, acho que é em todo o mundo. Aqui foi tomado um voto. Em janeiro eu estava na Califórnia, em Loma Linda, nos Estados Unidos. Vima é aquela clínica natural que tem o New Start, os 8 remédios divinos. Eles criaram essa expressão, esse acróstico, New Start, novo começo. E vi lá também o Ano da Saúde, esse livro que nós temos aqui, estamos distribuindo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer com esse livro, já viram o livro da saúde desse ano? Quantos já viram? Esse agora foi pior. Foi pior do que eu falei. Quantos viram a igreja pequena ser derrubada para dar lugar à igreja grande? O livro é deste ano, está circulando neste ano. A igreja adventista na América do Sul inteira e talvez no mundo, nos Estados Unidos também, está distribuindo este livro. É o livro escrito pelo pastor Mark Finley e o diretor, doutor, acho que é Handsides, diretor de saúde da Conferência Geral. A primeira coisa que você precisa é ler o livro para mudar a sua vida. E esse ano eu abri mão de tudo que foi cargo, responsabilidade. Durante 10 anos
eu estive na direção, ou vice-direção, sempre atuando na Igreja do Caminho das Árvores, lá o projeto Partilhando Jesus, e eu, na comissão do ano passado, disse: agora, o ano que vem, 2015, eu sou de cada igreja dessa União Leste e da União Nordeste, para trazer a cada família a seguinte mensagem de Deus: doença não precisa existir na sua vida. Está com problemas de som aqui sua igreja, viu, Geraldo? O pessoal aí da mídia, Vitor e o Fortinho aí, vejam esse som. Eu falei algo aqui inacreditável, eu falei algo aqui fenomenal, ninguém ouviu. Melhorem aí o som, por favor, eu vou falar de novo. Este ano de 2015, Dr. Elias, sua esposa Joseni, nutricionista, professora, mestre em nutrição, psicólogo da clínica Nath, professor de educação física, assistente, todos estamos envolvidos com uma única tarefa: levar a cada comunidade adventista na União Leste e na União Nordeste a seguinte mensagem de Deus: doença absolutamente não precisa existir na sua vida. Obrigado, pessoal. Obrigado. Estrelas fulgurantes ou buracos negros. Salmo 139. Salmo 139. E os versos 13 a 16. Eu não sei como é que Davi, aliás, eu sei, mas é impressionante como Davi, que era um rei, tinha sido pastor de ovelhas, era um homem de guerra, ele tinha pensamentos científicos, ele tinha pensamento de médico. Aqui é uma aula de embriologia. Se não, vejamos: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. 139, 13. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E o verso 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O plano do Deus Criador, que formou você desta maneira maravilhosa, é um plano muito especial. É um plano inacreditavelmente maravilhoso. Vamos ver. Isso aqui você já leu. Isso aqui estava na última página da lição número 3 do trimestre que terminou em dezembro. Se você aceitou a Cristo como Salvador pessoal, o que é que diz aí?
esse é o primeiro remédio que você vai tomar essa manhã para a cura completa de todas as suas doenças. Fale do amor de Cristo, conte sua bondade, leve sobre o coração um fardo. Que fardo? Eu quero saber que fardo que você vai levar. Da salvação das pessoas. Tente salvar os perdidos, como? Todos os meios possíveis. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado, do sacrifício em favor de outros. Que Espírito que é o de Cristo, irmãos? Eu quero ouvir vocês, vamos fazer algo interativo aí. O Espírito de Cristo é qual? Amor abnegado e sacrifício para comprar um carro zero no fim do ano. É esse o sacrifício, Geraldo? É o sacrifício para dar entrada no Minha Casa Minha Dívida. Não, queridos, o sacrifício em favor de quem? Dos outros. Você crescerá e produzirá fruto. As graças do Espírito amadurecerão. Onde? Tem algo mais maravilhoso do que isso? Ter o meu caráter com os frutos do Espírito. Sua fé aumentará. Quantas vezes eu escuto no culto, Senhor, orações, aumenta a nossa fé. Está aqui a receita. Suas convicções se aprofundarão, seu amor será mais e mais. Você refletirá o que, meus irmãos? Em tudo que é puro, nobre e amável. Alguém quer ter semelhança, que os outros digam, você é semelhante a Jesus Cristo? Quem quer essa experiência? Pois hoje, em alguns minutinhos que nós vamos passar aqui juntos até 1h30 da tarde, nesses poucos minutos que nós vamos estar juntos aqui, nós vamos saber que Deus tem um plano para você ser semelhante a Cristo, para que os outros vejam na sua vida a Cristo, para que louvem a Deus até os que não o conhecem, seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho, porque veem em você um discípulo de Jesus Cristo. Esse plano é maravilhoso, não é? Mas há um outro plano. Alguém criou um outro plano, um plano paralelo, e que tem muito mais sucesso do que esse. Pensem, já imaginaram? Estão pensando aí? E não é sucesso lá fora, não, sucesso dentro da igreja de Deus. Um plano que não é esse e que tem mais sucesso que esse dentro da igreja de Deus. Mas que é isso? Doutor Elias, é brincadeira isso? Não. Aí está. Um indivíduo enfermo busca atrair todas as atenções para Cristo, é? Testemunhar de Cristo, é? Busca todas as atenções para si. Cônjuge, pai, mãe, filhos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, todos se tornam reféns da sua doença. Os custos vão aumentando e tornam-se necessários mais e mais recursos, são vendidos bens, casa, carro. Queridos, eu poderia contar a vocês um número enorme de histórias de famílias que eram bem de vida e passaram a ter necessidade. Gente que tinha recursos, carros, casa,
e eu atendi no HGE como uma pessoa que não tem mais nada, porque alguém da família ficou doente e tudo foi consumido. Queridos, nesta manhã, hoje, agora cedo, está aqui, eu recebi no WhatsApp, vou até aproveitar para desligar para esse negócio aqui não tocar na hora da pregação. Esta manhã, durante a noite, passaram. Eu fui numa consulta com um cirurgião ontem e ele me aconselhou a procurar um recurso em São Paulo. Meu marido e eu estamos indo para lá e colocaremos tudo o que temos para buscar uma solução para a minha doença. Esta conversa de São Paulo, quando eu escuto, gela a minha barriga ou a minha coluna ou tudo. Salvador tem a primeira faculdade de medicina do Brasil. Os médicos de Salvador vão para a Europa, eu que não sou nada, viajo para esses lugares, estava agora nos melhores hospitais e nas clínicas, como eu disse, nos Estados Unidos, se informando, se atualizando. A medicina em Salvador é muito desenvolvida, mas a pessoa que está doente, ela quer se tornar o rei do mundo, a rainha, tudo vai para ela. Uma vez eu poderia contar 1 milhão de histórias, vou falar só 2. Eu fui visitar um cavalheiro doente, muito doente, e ele era de uma família rica, muito rica, e lá pelas tantas, ele falou assim: eu estou indo agora para os Estados Unidos, que eu escutei que lá tem no estado tal um acelerador de partículas que vai atuar na minha cabeça. Eu fiquei ouvindo aqui, meu Deus. Eu falei, imagino o custo desse negócio aí, né, da sua viagem, mas olha, a família tem um cabeça, que é presidente até dos negócios da empresa, mas quem manda nesta família sou eu. Tudo o que eu quero, eles têm que fazer, porque o menor vacilo eu baixo no hospital. Acham que isso é estranho? Nunca ouviram ninguém falar isso, não? Na clínica Nath, minha pequena e querida clínica Nath, num grupo que teve lá, tinha um cavalheiro que cada vez que meu carro chegava, quando eu parava no estacionamento, antes de descer, já chegava o enfermeiro correndo. Olha, vamos chamá-lo de Genésio. Tem algum Genésio aqui, Geraldo? Então eu posso falar. Vamos chamá-lo de Genésio. O seu Genésio quer falar com o senhor. Eu descia do carro, ia lá, falava com o seu Genésio. Porque isso, porque aquilo, porque doeu não sei o quê, à noite eu tive um sonho com fantasma, não sei o quê. Tá bom. Quando eu terminava o meu trabalho, que ia embora, que eu entrava no carro, o enfermeiro chegava correndo: seu Genésio quer falar com o senhor. Mas eu já falei com ele. Não, mas ele disse que não esqueceu um detalhe. E veja, quando eu estou na clínica, eu atendo todo mundo, vejo todo mundo. Eu ia lá, era a mesma coisa, voltava. Um dia, 2, 3, aí pelo 5º dia, vocês podem imaginar como estava a pouca paciência do médico sobrecarregado. Eu ia lá, voltava, era para o consultório, para o HGE, para o Aliança, para não sei para onde tinha pacientes, um trabalho enorme. E eu não tenho motorista particular, esse trânsito mata a gente. Aí pelo 5º dia, de manhã eu cheguei, mesma coisa. Na hora de eu sair, e eu já estava bastante atrasado, o enfermeiro chegou e falou assim:
Seu Genésio, eu falei, olha, por favor, eu já falei com ele, tenho falado todo dia, ao chegar, ao sair, ele não tem problema nenhum especial, agora você diga que nós já falamos. E na clínica a gente sai e a estrada dá uma volta e passa pela frente e sai no portão. Quando eu vou indo pela frente, olha o seu Genésio correndo. Eu falei, se eu não frear, vou matar esse cara agora. Aí freiei o carro e ele chegou na porta e eu falei, mas seu Genésio, doutor Elias, o senhor até agora não percebeu que eu sou o pior caso da sua clínica? Qual era o grande privilégio dele? Qual era o grande status do seu Genésio? Ser o pior. Eu sou o pior, o doente mais doente, porque na família dele, na casa dele, doença, como na maioria das famílias e das pessoas, doença é status. O indivíduo tem uma doença crônica, todo mundo tem que prestar atenção, todo mundo tem que dar atenção, todo mundo tem que se cotizar e fazer dinheiro. Outro dia uma moça torceu o pé, ok, faz um ultrassom, aí fez o ultrassom, o médico ficou assim vacilando, ela falou assim para o marido, eu quero uma ressonância. E lá vai o coitado com o salário dele, pagou metade do salário na ressonância do pé. E essa moça foi trabalho com esse pé. Todos nós somos carentes, sabiam disso? Todos nós, não tem nenhuma pessoa que não tenha alguma carência. E quando chega a doença, é uma maravilha, porque agora todo mundo vai fazer o que eu quero. É esse o outro plano. E de quem é esse plano? De tirar os olhos de Cristo e buscar que todos olhem para mim. De quem é esse plano? Eu quero ouvir, querido. Só aquele lado lá sabe. Aqui ninguém sabe de quem é esse plano. Esse é o plano de Satanás. Agora eu pergunto a vocês, sinceramente, este plano tem mais sucesso do que o plano de Deus para a vida de seus filhos ou não tem? Eu ouvi um só que falou, os outros acham que não tem sucesso. Está todo mundo no plano de Deus e esse plano aqui não tem sucesso nenhum, ninguém quer saber dele, é isso? Esse plano tem ou não tem mais sucesso? Eu vejo que muitos ainda estão com dúvida, queridos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e seguir o plano de Deus para a nossa vida. O plano da redenção visa a nossa completa libertação do poder. Mas é isso. Todo mundo, quando pensa, livra-nos do poder de Satanás, livra-nos das tentações, livra-nos do mal, e ninguém raciocina que o mal está dentro de nós, que nascemos em pecado e que somos alvo fácil do inimigo. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita que busca, claro. Cristo veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a cada pessoa como? Arrependida, para guardá-la de pecar. Hoje, talvez alguém pensou que eu viria aqui falar que precisa comer salada de verdura crua e precisa deixar de comer carne. Vocês viram a paulada do refrigerante. Dr. Laí Ribeiro é meu colega na Associação Brasileira de Nutrologia. O corpo humano, esta máquina maravilhosa do poder criador de Deus, que nós lemos aqui no Salmo 139,
não foi criada para doença nenhuma. E se há doença, é porque vocês, eu ia dizer vocês e eu, mas graças a Deus eu tenho buscado obedecer à voz de Deus. E estou livre de doença. Nem quero saber quantos anos eu tenho, né, Geraldo? É melhor não, né, Geraldo? Vamos ver aqui um instante o mais maravilhoso vídeo que foi feito sobre o interior do corpo humano, uma filmagem em alta definição. E eu vou pedir aos meus queridos ali que rodem neste momento. Ele é muito pequenininho, ele não tem nem 2 minutos, 2 minutos e 0 alguma coisa, porque eu quero falar sobre como você conservar essa maquinaria que Deus construiu em você sem doenças. Por favor. A digestão começa na boca, é esse o nome. A digestão começa na boca. Você vai ver aí imagens que você nunca viu. Foram feitas, enquanto eles arrumam ali, foram feitas imagens. A pessoa tomou comprimido e dentro do comprimido tinha uma microcâmera, vários comprimidos, microcâmeras de filmagem, e filmou todo o seu interior. Você vai ver imagens que nunca viu e vai saber coisas. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. Corta. Um instante. Existe uma fala que não é divina, que não é do construtor do seu estômago, que tem que comer de 3 em 3 horas. Já ouviram falar nisso? Queridos, isto é um absurdo. Isso foi inventado nos Estados Unidos pelas indústrias alimentícias para vender mais, vender essas porcarias, salgadinhos, snacks, docinhos e tudo que não presta para a sua saúde. E quando você comer de 3 em 3 horas, vai comer menos. É uma forma de emagrecer, porque cada vez que você senta, come uma montanha. Não, a forma de emagrecer é o domínio próprio, que também é bíblico. Comer de 3 em 3 horas fez dos Estados Unidos terem os adolescentes mais obesos do mundo. Do mundo. E o estômago, ele leva pelo menos 3 horas para a digestão. Se você come de 3 em 3 horas, quando é que esta maravilhosa máquina de Deus vai descansar? Quando? Vai descansar quando você tiver o câncer do estômago, que cortar ele fora. Esse pessoal é novo, né, Geraldo? Ele não está habituado comigo, estão se assustando, eles não viram nada. Queridos, comer de 3 em 3 horas tem outra conversa. O estômago tem que ter comida, porque se ficar vazio, é tão ácido que o ácido come a parede do estômago. Mas que mentira! O ácido,
ele só é jogado para dentro do estômago quando você tem proteína. Essa turma que come carne, hambúrguer, churrasquinho de gato e outras coisas piores, que é só a comida, dia e noite só come proteína e massa refinada, está armando úlceras, gastrites. Por quê? Porque tem toda hora coisa dentro do estômago, e o estômago então joga ácido. Se você está comendo frutas, não tem ácido, é alcalino. Vocês ouviram de manhã, doutor Laí Ribeiro, criança é alcalina, o sangue é alcalino, idoso, o sangue é ácido. O câncer não desenvolve no meio alcalino. Hoje tem muito câncer do estômago por causa disso. Não tem nada de comer de 3 em 3 horas, e o estômago tem que ficar vazio. É mentira que o ácido vai comer ou isso, aquilo. O ácido só entra na digestão da proteína. E você tem proteínas vegetais, uma imensidade. Andu é pura proteína, feijão verde é pura proteína, e as castanhas também são proteína aqui. Mas vamos em frente, por favor. E alguém ainda pode pensar, não, mas o doutor Elias está exagerando, porque de noite, quando eu estou dormindo, o estômago vai descansar. Descansar como? Depois que você entupiu sua barriga de comida de noite, depois chegou do trabalho, porque nem pôde comer direito meio-dia, correu atrás do prejuízo o dia todo, aquela comilança que você fez à noite, o estômago vai tentar digerir a noite toda, vai atrapalhar seu sono, vai envelhecer você e, enfim, desgraçar com sua vida. Troque o seu jantar por frutas. Ontem à noite, o meu jantar foi manga, anteontem, uva, e mais antes, melancia. Você dorme como um anjo, desde que caminhe todo dia. O sono é filho do exercício, mas esse é outro capítulo. Vamos em frente, Vitor. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilhos, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Corta. Depois de mais... Só essa parada a mais. Ele já está terminando, já está no meio do intestino. Eu preciso da imagem, parada. Vocês estão vendo a mais maravilhosa imagem do interior do intestino fino. Muita gente pensa que intestino é cheio de... Não, este é o final, o intestino grosso, onde a água é retirada de volta. Esse intestino que nós estamos falando é o intestino fino, o intestino delgado, que produz a absorção dos alimentos que vem em forma líquida do estômago, e na parede do intestino tem corrente sanguínea que leva esse alimento para o fígado. O fígado é nossa fábrica que transforma os alimentos em nutrientes para nossas células. E é através
destas figurinhas ali, ó. Isso aqui, ó, estão vendo que parece um tapete que tem aqueles fios, está vendo? Ó? Cada um desses, são milhões e milhões e milhões, é como se fosse uma vela de filtro de barro, filtro de água, cada um, milhões e milhões e milhões, igual a vela do filtro de água, de barro, ele absorve o quê? Os alimentos que você comeu, mastigou e o estômago digeriu, que estão em forma de líquido, ele absorve, e na parede do intestino tem corrente sanguínea para levar os alimentos para o fígado e serem transformados em nutrientes para a célula. Mas do mesmo jeito que aquela vela do filtro de água de vez em quando entope, é ou não é? Se você não lavar toda semana, passar um mês ou um pouco mais, você aperta a torneira embaixo, não sai um pingo d'água, olha em cima, está cheio d'água. O que houve? A vela entupiu, você derrama água, passa a mão na vela, que já não é mais branca, ela já está amarela, marrom, tem um lodo ali. De onde veio aquele lodo? Micropartículas de sujeira da água. E aqui, no estômago de quem? Não é vocês, o povo aí fora, né, no Nordeste, que come hambúrguer, pizza, hein? Aquela pão branco, aquilo tudo, queridos, ó, biscoito, todos os biscoitos, cola e entope tudo isso aqui, fica que nem uma massa de pedreiro. Dá para passar até, como é? A desempoladora, é esse o nome? Dentro do seu intestino, porque colou tudo. E quando cola, ali vai absorver alguma coisa. Então você pode comer ouro em pó, que aquilo ali não vai deixar passar. Você está gordo e anêmico, você está com a aparência fora saudável, mas você está com a sua imunidade lá nos pés, e na primeira dengue, na primeira chikungunya, no primeiro processo de viral, você está no hospital. Percebem? Eu disse hoje cedo, ao começar, eu vim aqui para dizer que você não tem mais que ficar doente, que a doença não pode ter lugar na sua casa. Tirem da sua casa essas massas refinadas, essas gorduras. Comam de manhã uma cesta de frutas. Não estou dizendo que é só fruta, você pode um pedacinho de aipim ou inhame, que é melhor ainda, mas deixe essa coisa de biscoito, cacetinho, deixem essas coisas longe, elas entopem, bloqueiam suas milhões de vilosidades. Ao meio-dia, comam uma travessa do tamanho dessa mesa. De quê? De quê? Ah, vocês sabem. Então praticam, deixa de botar aquela rodelinha magrinha de tomate e aquela folhinha menor que tinha na bandeja de alface e dizer que está comendo salada. Não se iluda, é uma travessa, porque esta é a fibra que o seu intestino precisa. E deixa esse negócio de macarrão, coma macarrão quando forem na casa de Geraldo, que ele sabe que vocês gostam, aí ele vai fazer uma macarronada para vocês, integral, e um integral verdadeiro, porque aqui na Bahia, pelo menos, o pão integral que tem aí, enrolado em plástico, aquilo é farinha branca. Outro dia, essa eu não posso deixar de contar, eu fui num supermercado grande aí, porque faltou pão integral, o pessoal não fez na clínica, e fui lá, aí peguei o pão, olhei assim, chamei o padeiro, eu falei: filho, eu já fiz pão, isso aqui está escuro, eu estou vendo, mas a textura, isso aqui é farinha branca, como é que vocês fazem isso?
gente bota um pouquinho de pó de cevada. Cevada, porque se botar café, o cheiro. Então bota um pouco de pó de cevada para escurecer. E a turma do plano 2 está só comendo. Estou comendo pão integral. Queridos, há um plano do Criador, da máquina maravilhosa que é o seu organismo, e nesse plano não cabe essas coisas que o mundo está aí fazendo e oferecendo. E como é que chama? As praças de alimentação. Oh, que nome, hein? Devia chamar praça de outra coisa, mas vamos em frente. E à noite, já que eu falei de manhã, meio-dia, claro, não vai comer só salada, comer arroz. Que arroz? Todo mundo sabe, Geraldo. Eu não precisava nem ter vindo aqui hoje. E à noite, qual é o jantar ideal? Parabéns, queridos. Deus os abençoe. Pode terminar. 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Terminou, muito obrigado. Terminou tudo aí. Eu quero ler com vocês o último verso desta manhã. Está em 2 Coríntios 5:15. 2 Coríntios 5:15. E agradeço a paciência e a atenção de todos vocês que ficaram aqui para ouvir. 2 Coríntios 5 e o verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivam... O que é que está escrito aí, irmãos? Não vivam mais para si mesmos. A doença e a atração, tornar-se o rei ou a rainha da família, acaba mal, porque a doença vai matar você. Você vai ser rei, vai ser rainha por pouco tempo. Mas quem não vive mais para si, mas vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou, terá a vida eterna. Deus quer que você torne o corpo que Ele te deu um templo, o templo do Espírito Santo. Não está sendo, perdoe-me a sinceridade, não está sendo, mas a partir de hoje poderá ser. Quem quer decidir a partir de hoje não viver mais para si, mas viver para os necessitados, para os outros, e ser um templo do Espírito Santo. Queridos, eu vou pedir a vocês, vamos nos ajoelhar agora, vamos fazer uma oração de consagração deste nosso voto a Deus, para que nossa família tenha outro futuro, e não um futuro de doença e morte, mas de saúde, paz e vida eterna. Maravilhoso Deus e paz, maravilhoso Deus da saúde, maravilhoso Deus que através do teu santo e bom Espírito fala neste momento a cada coração.
que tu aceites o desejo de cada um dos que aqui estamos nesta tua igreja, de joelhos diante do teu trono de graça, o desejo de mudar de vida, o desejo de deixar o plano 2 para seguir o único plano divino, que é esquecer-se de si, cuidar do templo do Espírito Santo e honrar o teu nome com uma vida de dedicação aos outros, como Cristo fez quando viveu nessa terra. Permite, Pai, que a doença seja erradicada, seja liquidada em cada lar aqui representado. Permite, Senhor, que os votos neste momento que estão sendo feitos não sejam postergados, porque precisa terminar aquela caixa de refrigerante, precisa terminar de comer o que está no freezer, não precisa, Senhor, precisa servir ao Senhor, Deus do céu e da terra. Agradeço-te o privilégio de ter estado com esses queridos irmãos de Amaralina, igreja de tão maravilhosas lembranças. Que tu abençoes esta casa, que tu abençoes esta comunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos e o nosso Salvador. Amém.